Louvamos e exaltamos ao Senhor, nosso Deus, que Ele está neste lugar, amém? Você que está mais aí no fundo, chega mais para frente, querido, fica mais pertinho do altar. Todo mundo chega e vai sentando lá no fundo, né? Estar perto do altar é o melhor lugar, viu, gente? Vem mais perto, vem mais perto. Glória a Jesus. Esse é o chá. Esse é o chá. Graça. Irmãos, nós já estamos na terceira noite desse seminário. E leve a sério o que Deus está dando para você. Nós já temos aí pelo menos mais 2 igrejas para ministrar esse seminário. Tem muitas pessoas que não levam a sério, estão achando que a igreja vai continuar como era antes. Irmão, mudou a coisa. A coisa mudou, irmão. A coisa vai andar, não é mais de qualquer jeito, não. Fala para o seu irmão, mudou tudo. Tudo se fez novo. Sabe o que vai acontecer com você? Eu vou bombardear você de ensino. Eu vou bombardear você com a palavra de Deus. Eu vou encher você com ensino, com revelações de palavras, para você crescer, evoluir. Quem quer isso? Coloca aquela lousa bem pertinho para mim, mestre. Porque nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos mais tops desse seminário, que é o mais gostoso de ministrar, que é dízimos. Dízimos, dízimos, dízimos. Você sabe o que significa a palavra dízimo? Está aí, então, uma caneta aí. Pega um azul aí. Você sabe o que significa a palavra dízimo? Hã? Não. Dízimo significa 10%. Presta uma caneta aqui. Escreve para mim aqui bem grande: dízimo igual a 10%. Escreve ali. Por isso você tem que sentar para frente. Se ficar muito fundo, você não vai ver. Igual a 10%. Eu quero ler com você 3 textos rápidos. Hoje nós vamos avançar com bastante texto. Eu preciso ler os textos, você precisa entender. Ah, pastor, mas por que a gente não deixa essa mensagem tipo um domingo, quando a igreja está junto? Não. Eu honro e valorizo aqueles que honram e valorizam as coisas de Deus. Quem veio, pega. Quem não veio, corre atrás. Eu penso dessa maneira. Eu honro você. Eu honro você. É isso aí. Segundo a Pedro capítulo 3, versículo 18. Quem está nessa live não vai conseguir ver a imagem, eu acho, né? A igreja consegue ver aqui? Está escrito? Sim? Consegue ver aqui que está escrito dízimo ali? Então, segundo a Pedro 3,18: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Fala assim comigo: crescer na graça e no conhecimento é uma obrigação de todo cristão. Irmão, quando eu não cresço, eu fico parado. E se eu fico parado, não há evolução, a igreja não cresce. Eu atrapalho a igreja, eu atrapalho a minha vida, eu atrapalho no meu trabalho, porque eu não entendo que o crescimento é necessário. Se eu não entender que o crescimento é necessário, eu sempre vou atrapalhar a minha própria vida. Crescer é algo necessário. E para quem é crente, para quem é cristão, crescer é algo obrigatório. Ah, mas eu vou fazer como opção, pastor. Você não tem a opção, você tem a obrigação de crescer mediante a revelação da palavra de Deus. Quem concorda comigo? Você concorda comigo? Então, irmão, crescer é igual a uma obrigação. Crescer é igual a uma obrigação, porque o apóstolo Pedro nos ensina isso. Ele diz crescei, ele não fala assim, ó, é opcional. Ele está dizendo crescei, é uma ordem. E nós vamos a Oséias capítulo 4, versículo 6.
Começamos agora, hein? Capítulo 4, versículo 6 de Oséias. O Senhor tem uma palavra de passado no início do texto, e ele diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitas vezes, ó, só a primeira parte do texto, o diabo não faz nada contra você, basta você não adquirir conhecimento que você já está tramando contra a sua vida. O diabo não precisa agir contra uma pessoa que não tem conhecimento, porque na falta do seu conhecimento, ela já vai ter necessidade, ela já vai perecer. Quem não conhece, perece. Então, na falta do conhecimento, você já vai perecer. Então, diga comigo: o dízimo é igual a 10%. Fala assim: crescer é igual a obrigação, porque o crente tem que crescer. Amém? Glória a Deus. Vocês vão me deixar vesgo, porque vocês ficam aqui e vocês ficam aqui, e eu estou aqui. Eu vou ter que dividir os olhos assim. Louvado seja Deus. Olha só, Gênesis 1:26. E depois eu vou entrar nos dízimos. Tem muita coisa para falar para você. Gênesis 1:26. Mais para frente? Não vai atrapalhar aqui? Tá bom, tranquilo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Reflexo é parecido e semelhança em ações, em modos, tal. Deus é um ser evoluído? Sim ou não? Sim ou não? Você não tem certeza, irmão? O diabo ficou para trás, perdeu glória, majestade, mas Deus não. É um ser evoluído, sim ou não? É maior do que eu e você? Bom, então se ele é maior e eu vou agora ser um cristão, que é um pequeno Cristo, então eu tenho a mesma obrigação de crescimento, a mesma obrigação e o mesmo peso de evolução. É ou não é? Tem hora que é difícil ministrar, mas nós vamos chegar lá, irmão. Desculpa, eu posso te falar uma coisa? Posso falar? Daqui a um tempo você vai estar mais empolgado por conhecimento, que você acostumou tanto a não ter, que quando tem, parece que não tem muita importância. Você quer que eu fale algo para você? Quando você começa a adquirir conhecimento, as lutas que o diabo trava com você, elas mudam. Aí você vai ver a importância de ter conhecimento. Porque quando você não tem, você pode alegar ignorância espiritual, não sabedoria. Mas quando você tem, você já não pode mais alegar. Então hoje, por exemplo, eu tenho aqui uma plateia de não dizimistas, mas eu vou ensinar sobre o dízimo. A partir desse dia é uma decisão, porque a pessoa já aprendeu. Então ela não vai poder falar assim: mas eu não sabia. E o diabo vai vir. Então o dízimo é 10%, crescer é uma obrigação do cristão. E o Senhor disse: façamos a nossa imagem e semelhança, e o homem domine. Irmão, quem domina tem conhecimento. Quem não tem conhecimento não domina nada. Nós estamos num seminário de fé e finanças. Eu vou entrar com profundidade, com palavra que talvez você fale assim: ai pastor, está me ferindo. Mas não é ferindo você, é te instruindo. Talvez eu tenha que pegar na sua mão e falar: faz o A, faz o B, faz o C. A, E, I, O, U são as vogais, o resto é consoante. Eu vou ter que pegar na sua mão em algumas coisas, mas eu vou te instruir. Ah pastor, não entendi de primeira. Assiste a live e pega novamente o conteúdo, porque a live está cheia aqui, está cheia de gente. Acho que tem mais gente na live que na igreja. Tem gente do Brasil aqui assistindo, irmão. Está aqui, eu estou vendo aqui, estou acompanhando. Olha só: domine o homem sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem foi criado para dominar. Quem lembra alguma coisa de ontem? Vamos lá, só uma palavrinha de ontem, sobre o sacerdócio, mas eu te dei uma revelaçãozinha ali, que até os dias de Noé não se comia carne.
E Deus vai dar a carne a Noé e os seus descendentes quando a arca atraca. Lembra disso? Te mostrei na palavra. Então, pois bem, quantos casais e animais entraram na arca? Isso aí, irmão. E dos impuros? 2. Só que a maioria até onde só falava 2. Você vê que dos impuros Deus deixou 2, dos puros 7. Deus prioriza a pureza. Deus prioriza a santidade, aquilo que é bom. Vamos seguindo em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Não, diga glória a Deus de verdade. Olha só, capítulo 1 de Gênesis, Deus não é o Senhor da terra, mas é o Criador da terra. Mas já no capítulo 2, Deus já quer ser o Senhor do homem. Eu não vou ler todo o Gênesis, né, irmão? Senão não vai ter como. Deus já vai ser o Senhor do homem. E no Salmo 115:16, abre aí lá, está lá na tela. Salmo 115:16 vai dizer que os céus, porque não é um só, os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Por que Deus deu a terra para os filhos dos homens? Porque o homem é a semelhança de Deus, e se Deus domina, Deus quer que o homem domine também. Mas um homem sem conhecimento e falido não domina nada. Eu podia dar essa aula aqui para empresário. Tá aí, já tem um ali. Chegou a tempo. O homem que não produz, que vive na miséria e que não tem conhecimento, não domina nada, nem a si mesmo. Quantos, ó, tá aqui, uma policial, tá aqui, e um ex-policial, pronto, fazer um casal, né? Não vou perder, né? Então tá bom. Veja aqui, quantas pessoas caem em golpes na internet porque não tem conhecimento? Todo santo dia, oferta de dinheiro fácil, e os crentes correm atrás disso. Por que eu sei? Porque em Amambai direto, os crentes mandando mensagem para a pastora: pastor, eu fiz isso, pastor, isso aqui é verdade, isso aqui. Já tinha caído no golpe, já tinha perdido 1.500, 2.000. Vai atrás de joguinho, vai atrás de coisa fácil. 70 mil. Porque vai atrás de coisa fácil, porque não detém conhecimento. Meu irmão, você acha que o dinheiro, que é algo tão fantástico, que move a terra, o segundo assunto mais falado na Bíblia, finanças, se fosse tão fácil assim, irmão, todos teriam. Por que poucos têm? Porque existem princípios e segredos para chegar à prosperidade. Princípios e segredos que norteiam o crente na terra. Porque o Senhor fez os céus para ele, a terra para o homem, e Deus quer que o homem domine a terra. Mas Deus está falando o seguinte: não é de qualquer jeito. Primeiro o homem se domina, depois ele domina. Quem está me entendendo? Fala comigo. Primeiro eu me domino, depois domino as coisas. Por quê, irmão? Como que você vai dominar uma coisa se você não sabe nem o que é dominar você mesmo? Porque ser fiel a Deus nos dízimos, ofertas, primícias, votos, etc., também é uma questão de domínio, também é uma questão de educação espiritual e financeira. O crente descontrolado financeiramente, ele não consegue dizimar, não consegue ofertar e não primicia, e nem tem as contas em dia. Aí ele tem vergonha porque ele está com o nome sujo. Mas precisa aprender a dominar-se. Lembra que eu falei ontem? A pessoa pega, ou domingo, pega uma nota de 50 reais, sobrou, fala: o que eu vou comprar? No que eu vou gastar isso aqui? Guarde para você, para o momento que você precisar. Gênesis 2:8. Eu vou ter que correr um pouco, tá, irmão? Em Gênesis, é difícil escrever esse trem, irmão. Está balançando tudo. Gênesis 2. Deus quer ser o Senhor do homem. E é aqui que você vai entender o porquê do dízimo. É aqui. O dízimo não é obrigatório.
Olha para mim. Vai, fica chocado, vai. O dízimo não é obrigatório. Como assim, pastor? O dízimo é um reconhecimento do servo para o seu Senhor. Vou te provar até o final da mensagem. Vamos lá. Não sei se você está conseguindo ler aí, mas tá bom. Depois você tira uma foto ali. Olha só, Gênesis 2:8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Só quem tem autoridade sobre alguém pode direcionar o outro e colocá-lo em um lugar. Deus não falou para o homem vá, Deus colocou o homem. Então aqui Deus começa a mostrar o seu senhorio para Adão, porque ele criou um jardim, ele formou um jardim, colocou no Éden, não é o jardim do Éden, ele colocou no Éden. Ele pega o homem e coloca lá. Primeiro Deus planta um jardim, deixa todo pronto, árvores frutíferas, todo tipo de alimento, e coloca o homem lá. Ok? Amém? Todos entendendo? Glória a Deus. Se tiver muito alto o som, pode baixar, tá? Olha só, o jardim no hebraico significa comida, pode significar também pomar, ou se juntar os dois, um local de comida. Um jardim significa isso no hebraico, para você ter uma ideia. Então Deus coloca o homem em um lugar que tem muita comida, porque no Gênesis 1 Deus é o Criador, mas em Gênesis 2 Deus começa a ser agora o Senhor do homem. Então, para ser o Senhor, já vou te dar um spoiler poderoso aqui: ninguém é senhor de nada se ele não for o provedor. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: todo senhor só é senhor se for o provedor. Por que tem muita casa que a mulher domina tudo? Porque o marido não é o provedor, e aquela casa já está toda errada, porque o sacerdócio é do marido. Deus deu ordem para que o marido seja o cabeça, só que ele não é o provedor. A mulher teve que assumir esse papel. Essa casa está complicada. Mas e no meu caso, pastor? Meu marido é mundano e eu sou crente. Então você é a responsável espiritual pela tua casa, mas o provedor continua sendo teu marido. Ele tem que ser o provedor. O marido é o forte da relação. Por isso que Cristo é o nosso provedor, porque Ele é o forte nessa relação e nós somos providos por Ele. Não somos nós que provemos para a igreja, é Ele que provê para a igreja é a noiva dele. Você está entendendo isso? O sonho de Deus é que o homem seja provido por Ele. Por que o sonho? Porque Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a ser fiel em dízimos e ofertas. Ah, pastor, mas Malaquias fala. Meu irmão, Malaquias vai ser a retomada dos dízimos do povo de Israel. O dízimo vem muito antes de Abraão. E te dou duas correntes teológicas daqui a pouquinho sobre isso. Porque às vezes a pessoa fala assim: dízimo é da lei. Os fariseus, né? Os fariseus religiosos das igrejas. Mas o dízimo é da lei. Não é da lei, ignorante. O dízimo é muito antes da lei. O dízimo é antes de Abraão. Entendeu? Não foi para você, ignorante, foi para os fariseus, tá? Para aqueles que estão distorcendo a palavra na internet. De vez em quando a gente dá umas patadas assim mesmo, porque a gente tem que ficar esperto. É isso aí, irmão. E assim a gente vai fazendo, porque tem muito falso mestre e falso profeta tentando enganar o povo de Deus na internet. Porque é muito mais fácil vender aquilo que é fácil do que ensinar aquilo que é mais difícil. Só que a palavra, ela é a parte difícil. E Jesus falou que o céu, a porta é bem estreitinha, não é porta larga. Então quer dizer, o caminho de Deus, ele é muito mais difícil do que o caminho do mundo. Então nós temos que falar a verdade. Efésios 5:23 nos prova algo. Aliás, volta, não vai para Efésios ainda não. Não vai para Efésios ainda não. Deixa eu falar algo aqui para você. No Gênesis 2:16, que eu falei que o Senhor é o provedor do homem, certo? Gênesis 2:16, 17. O Senhor ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás. Então fala assim comigo: não comer era pecado, porque foi uma ordem. Quem está pegando isso?
Quem está aprendendo? Toda ordem que Deus te dá na palavra e você não obedece, você está em pecado. E aí que está a razão de muita derrota, muito atraso na vida dos crentes, porque eles acham que é opcional o que Deus manda. E Deus nunca deu opção, Deus sempre ordenou. Mas em Deuteronômio Deus vai falar que coloco diante de você a bênção e a morte, a vida e a maldição. Ele colocou, só que antes ele está dizendo, já está falando, coma. Ele só vai fazer uma restrição: só não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, ponto. Não comer do que Deus preparou era pecado, porque Deus deu uma ordem. Fala comigo, Deus deu uma ordem a Adão. Se Deus é o Senhor de Adão e Adão não obedece, ele pode ser então punido, castigado, perder o seu senhorio. Até dei um exemplo, acho que ontem ou domingo, não me lembro, de quem mora no fundo da casa do sogro, da sogra, do pai e da mãe, no mesmo quintal. Você pode ter 30 anos de casado, se teus pais estiverem ali, teus sogros estiverem ali, você não é senhor daquele lugar. Aquele lugar no mundo espiritual pertence a essa pessoa, que é o dono, o detentor daquela terra. Então você tem que ter o seu canto, nem que seja humilde demais. Pastor, é humilde, é uma sala, um banheiro, é o seu canto ali, você vai ser autoridade. E as coisas começam quando você não quebra princípio. Fala para o seu irmão, não quebre princípios, porque eles são inegociáveis. Glória a Jesus. Agora sim, Efésios 5:23. Só estou introduzindo, irmão, depois eu vou falar onde começam os dízimos, tá? Agora sim, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O homem é o senhor da mulher, não é? Sim ou não? Cadê os homens casados? As mulheres estão concordando? Vamos fazer uma brincadeira. Nós só vamos fazer um negócio aqui. Não, uma brincadeira. Eu dei um exemplo um dia em Mambai, que tem homens e homens, né? E tem homem que ele escuta barulho à noite, ele finge que não escuta na casa. Aí a mulher fala assim, você escutou barulho? Ela está atenta. O marido, que barulho, mulher? O barulho, estão mexendo. Dorme, mulher. Não é nada, é que ele está morrendo de medo de ver o que é. Aí a mulher levanta e ela quer ver. Aí o marido fica assim, ai meu Deus, e agora? Aí ela vai lá ver, ela fala, não, era só um gato. Aí o marido, graças a Deus. Existem homens e homens, provedores e provedores. Todo provedor, vou te dar duas características. Todo provedor provê abrigo, provê comida e proteção. Três características. Fala comigo, todo provedor provê abrigo, comida e proteção. O que Deus fez no Éden? Cercou o jardim, colocou comida, proteção e abrigo. E quando o homem ainda pecou, ele foi lá e ainda fez vestes para o homem. Pergunta para o seu irmão, Deus é o provedor da sua vida? Então vamos ver onde começam os dízimos. Gênesis 14, 18, 19 e 20 é a primeira menção dos dízimos na Bíblia. Primeira menção dos dízimos na Bíblia. Não significa que começaram ali. Então Gênesis 18, do 14, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, a ceia. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E aí, irmãos, como que Abrão sabia que tinha que dar dízimos? Quem ensinou Abrão a dar dízimos? Hoje eu estou te ensinando.
Mas quem ensinou Abraão? Existem duas correntes teológicas. A mais usual é que isso aqui é fato, e a outra a gente leva para o espiritual. Então vou colocar assim: existe uma corrente natural, histórica, e existe uma corrente espiritual. A natural é que grandes historiadores, fazendo suas pesquisas, chegaram à conclusão que os povos orientais, os povos que viveram antes de Abraão, tinham por costume de, quando encontravam uma pessoa importante, um rei, uma pessoa que era muito grande entre eles, eles davam dádivas, que eram aproximadamente 10% daquilo que eles tinham, eles entregavam aos reis, às pessoas importantes. Isso vem lá da Mesopotâmia antiga. Essa é uma das correntes que ela é natural, ou seja, porque a Bíblia não revela como o dízimo começou em Abraão, mas Abraão sabia que precisava dizimar. Essa é a corrente mais aceitável entre os historiadores e teólogos, ok? Porque era uma prática de várias culturas no Oriente Médio, mesmo antes de Abraão, em que os súditos oferecessem 10% dos teus despojos de guerras e colheitas a reis ou a divindades, como um sinal de gratidão. A segunda corrente teológica, ela é espiritual e diz que Abraão recebeu uma revelação de Deus naquele instante em que ele se encontra com Melquisedeque. Pastor, qual das duas vale? Você pode colocar qualquer uma delas, porque o dízimo iniciou ali, ele vai continuar e você precisa aprender. Pastor, qual que o senhor mais se apoia? Eu me apoio na primeira, que não houve a revelação, porque a Bíblia não fala que houve uma conversação entre Melquisedeque e Abraão. Deus não se apresentava como se apresenta hoje o Espírito Santo. Então, mais palpável a primeira corrente, que ele aprendeu dos costumes dos povos antigos, que entregavam os reis e divindades como uma adoração, um prêmio daquilo que eles tinham conquistado. Irmão, parece que não, porque Abraão está no início da Bíblia, mas antes de Abraão passaram-se milhares de anos. Se você fizer um estudo profundo, você vai ver que de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2 passam milhões de anos. Ok? Te recomendo um livro chamado Anjos e Demônios, do pastor Hernani Santos. Lá explica muito bem toda essa questão. Ok? Não vou entrar nessa seara porque o nosso assunto é financeiro, mas só para você entender. Você fala assim: ah, mas Abraão é no início da civilização. Não é, irmãos. Quando chega Abraão já tinha todo tipo de nações. Você pode ver que nós lemos ontem aqui a genealogia de Melquisedeque. Você viu lá que ele vem dos Jebuseus, é muito antes. Está lá atrás a sua genealogia. Ele vem lá de Cã, de Noé. Até chegar em Abraão demorou muito. Então vamos lá. Você pode, pastor, qual que eu fico? Aqui você escolher, porque não vai mudar nada. Nesse sentido, a ordem dos fatores não altera o produto. Você tem a corrente teológica, que Abraão recebeu uma revelação de Deus. Isso não está na Bíblia, é uma corrente, um estudo. E você tem a corrente natural, que eram práticas, o dízimo já era práticas de povos antes de Abraão, na antiga Mesopotâmia. Então você pode pegar qualquer uma das correntes e vai estar tudo certo. Eu acredito na tradição nesse caso, porque o primeiro a oferecer algo a Deus foi Abel, lá atrás. Então lá atrás Deus pode ter dado a revelação, e começou a ouvir costume. Então, irmão, a prática do dízimo, ela vem antes de Abraão. Antes de Abraão, muito antes. Então nós vamos ver o dízimo mais uma vez mencionado em Gênesis 28, que vai ser o dízimo de Jacó. É a segunda vez que o dízimo aparece na Bíblia. Agora, uma coisa você precisa lembrar: Deus só é Senhor daqueles a quem Ele paga as contas. Se você, já tô te dando aqui o certo. Se você me falar que a tua vida é pautada na tua inteligência, na força do teu braço, e é tudo você que conquista, porque é você, então Deus não é o Senhor da sua vida, e você não deve dizimar a Ele.
Quem está entendendo? Ah, pastor, o senhor está falando que então o senhor está desencorajando o dízimo? Claro que não, eu estou ensinando a pessoa a entender porque ela é dizimista. Porque é fácil eu chegar aqui e a maioria dos pastores que não tem conhecimento falam isso. Abre a sua Bíblia em Malaquias 3:8 e começa a pregar Malaquias. Porque é ladrão quem não dizima, porque rouba a Deus. Mas peraí, por que eu roubo a Deus? Como eu roubo a Deus? Mas Deus é Senhor da sua vida? É o Senhor da minha vida. Você diz que Ele te deu tudo? Sim. Então se você não é o dizimista, então você está nessa prática. Porque o Senhor é o provedor, Ele tem direito de uma porção. Então os pastores têm que saber ensinar essa prática. Ele não pode bater em Malaquias 3:8 a 10. Porque Malaquias 3:8 a 10 é quando o povo de Israel vai voltar a dizimar a Deus. Porque até então dizimavam a Faraó. 1/5 das colheitas, 20% era o dízimo deles. Porque Faraó tinha comprado esse povo. Está tudo na Bíblia. Posso avançar na Bíblia para você ter a prova de tudo? Todos estão entendendo, irmão? Pastor, não gostei dessa parte, porque eu queria que o senhor falasse que o Espírito Santo revelou para Abraão, que chegou, que Melquisedeque, que não sei o que tem, e papai eu glorificar. Irmão, a Bíblia não narra toda a história humana. Não teriam livros capazes de narrar. A própria Bíblia fala que não teriam livros capazes de narrar tudo que Jesus viveu. Imagine a história da humanidade. Então nós temos que saber, temos que estudar. Por isso existem os estudos, ok? Então, e aí pastor, como que eu faço? Adote uma das duas correntes para você, e todas as duas estarão corretas. Porque o que importa é você entender o porquê dos dízimos, o porquê que eu dizimo ao Senhor, ok? Gênesis 28, versículo 11. Porque em Gênesis 28 é a segunda vez que vai aparecer a palavra dízimo, que vai ser a menção de alguém entregando uma porção a um senhor. Jacó vai para a casa de seu tio Labão, versículo 11. Olha aqui, vai ter uma revelação para você. E chegou a um lugar que passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Ponto. Versículo 18. Então levantou-se pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e pôs por coluna, pôs por alicerce, uma fundação naquele lugar, derramou azeite em cima dela. Está no texto, versículo 18. Ou seja, o que Jacó faz é um ato profético. Ele fala: essa pedra me serviu de travesseiro, eu tive a noite em paz, nada me aconteceu, tudo deu certo, dormi bem. Então esse lugar aqui com essa pedra vai ser uma coluna nesse lugar. Ele fez um ato profético. O versículo 20, 21 e 22 continua. Porque no ato profético do 18, Jacó estava dizendo que aquela pedra já simbolizava Cristo, que vai ser a pedra angular, que mais tarde os construtores vão rejeitar. Está pegando? Preste atenção, é muita informação. Se tu bobear, obrigado. Versículo 20, fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e eu me tornar em paz a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui Jacó já entendeu o dízimo com Abraão, porque toda a tradição era passada de pai para filho. Se você estudar o judaísmo, é assim, a tradição é passada de pai para filho. Um menino de 12 anos, ele já é obrigado a saber a Torá. Nos dias de hoje, ele já estuda na escola a Torá. Então você tem que analisar isso. Abraão pegou a revelação, seja espiritual, seja no costume. Agora Jacó aprende com seu pai Abraão, da prática de Abraão. E ele faz um voto assim. Ele está indo na casa de seu tio para permanecer um tempo lá. Ele está indo escolher esposa, e ele vai permanecer um tempo lá.
E ele está dizendo assim: se quando eu voltar de lá, o Senhor me proteger, me der roupa para comer, roupa para vestir, comida para comer, me abrigar, o Senhor será o meu Senhor, o meu provedor, e te darei o dízimo de tudo. Até porque, irmão, sabe por que Jacó faz isso? Porque enquanto ele não sai da casa de Abraão, ele não era senhor de nada. O filhão está com 40 anos na barra da saia do pai, não é senhor de nada, tem que obedecer o papai. Não tem autoridade para nada, tem que obedecer o pai. O pai é o provedor, o pai é o senhor da casa. Então Jacó vai ser o senhor da casa quando ele vai para a casa do tio para se casar. E ainda assim Labão vai ser o seu senhor porque ele está na terra de seu tio. Olha só, ele sai de um sacerdócio patriarcal e agora vai para um sacerdócio do sogro. O mesmo que Moisés viveu com Jetro. Ok? Você está pegando informação, está aprendendo bastante aí? Olha só, então, ele vai para lá. Em outras palavras, Jacó disse assim, ó: se Deus me der o seu shalom. Apaga aqui para mim. Já serviu, né, irmão? Se Deus me der o seu shalom. O que é o shalom? Quem sabe o que é o shalom aí? O que mais? Não é só paz não, vai lá. São 4 coisas. Pode apagar. Hã? Dá para entender, né? Então fala comigo: o shalom de Deus é paz, saúde, alegria e prosperidade. Esse é o significado do shalom de Deus. Não é só paz, é um complexo, é um polivitamínico para você. Então Jacó estava dizendo: se Deus me der o seu shalom, paz, saúde, alegria e prosperidade, Ele me será Deus. Jacó era rico? Muita gente fala que sim, mas Jacó vai ficar rico na casa de seu tio, porque a riqueza que ele vivia antes era de Abrão. Ah, o filho de rico é rico? Não sei. Eles desfrutam da riqueza do pai, mas quem que é o rico? É o pai, não é? Aqui no Brasil isso ganhou um nome, né? Os playboys, que desfrutam do dinheiro do pai, anda para cima, para baixo de carrão, fazendo o que é top, mas o dinheiro é do pai. Hã? Percebe? Então vamos lá. Jacó fala o seguinte: se Deus me der o seu shalom, eu vou dar o meu dízimo, porque o Senhor vai ser o meu Senhor. Em Gênesis 47, agora eu quero ler um texto com você, que é o finalzinho, os últimos capítulos de Gênesis. Nós estamos no 47 agora. A fome vai chegar, não vai? Pois é, a fome vai chegar. E eu quero te mostrar um texto aqui de Gênesis. Eu estou indo lá na frente para voltar, tá? Não estou em ordem de versículos e livros. E não havia pão sobre a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleceram por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Você conhece a história da fome que veio sobre toda a terra quando José governava o Egito. Lembra da história do sonho de Faraó? 7 vacas magras, gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas viçosas. E então José revela o sonho, o Faraó o coloca como governador, e José fala: olha, os 7 primeiros anos de colheita nós vamos estocar comida, e depois dos 7 anos de fome teremos comida para todos. Só para você entender, lembra desse detalhe. Sabe por quê? Nós vamos seguir adiante. Por que vai acontecer aqui, irmão? Quando vem a fome, depois eu vou voltar em Jacó. Quando vem a fome, o povo chega em José e fala assim:
fala para Faraó, está nesse texto aqui, nos comprar. É que eu não quero ler todo o texto com você por causa da hora, mas começa no 29 e vai até o 43. É muito versículo para ler. Eu estou resumindo para você, depois você lê em casa esse texto. Anota aí, Gênesis 47, 29 em diante. O José recebe povos de todas as nações, chegam ali, porque só havia comida naquele lugar. Então eles falam assim: José, nos dá terra, e nos dá comida e semente, e nós trabalharemos para Faraó. Em outras palavras, eles vão dizer para José: nos compre como escravos. E ali se inicia a escravidão do povo de Deus, através de José, que foi para abençoar o Egito. Mas o povo cresceu tanto, e o acordo era que Faraó daria a terra, como deu para Jacó, os irmãos de José, depois a melhor terra. E vieram outros. Faraó daria a terra e daria a semente em troca de 1/5 de toda a colheita. E esse 1/5 era armazenado. E por que 1/5? Que daria 20%, porque foi o dízimo estipulado de quem é senhor para aquele que é o servo. O povo de Israel no Egito vai ser servo de Faraó e não servo de Deus. Estamos falando de senhorio. Por isso o povo iria dizimar durante 430 anos de Egito 20% de tudo para Faraó, porque Faraó era o seu senhor. Ou seja, Faraó proveu comida, Faraó proveu abrigo, Faraó proveu terra. Só é senhor quem é provedor. Por isso, e aqui você, não sei se você se lembra, mas em 430 anos do povo no Egito, Deus nunca chamou o povo de ladrão. Deus nunca cobrou um dízimo do povo, porque Deus não era o senhor daquele povo. Deus não havia plantado aquela terra para aquele povo. Totalmente diferente de quando Deus planta o jardim no Éden e coloca Adão lá. Quem está entendendo? Quando você vivia lá fora no mundo, meu irmão, você era o senhor da sua vida. Você conquistava as coisas na força do teu braço. Mas quando você vem para Cristo, as coisas mudam. Agora você não é mais o senhor da tua vida, porque se você for o senhor da tua vida, Deus é quem na tua vida? Se tu fores o senhor, Deus não é nada. Então Deus tem que ser o senhor. Deus tem que ser o meu provedor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Cristo. Ele é o meu Senhor. Deus é o meu Senhor. Eu não respiro se não for por Ele. Glória a Deus. Então nisso tudo, irmão, nesse texto que você vai ler na sua casa, de Gênesis 47, de versículos 13 até o 26, você vai entender isso. Ou seja, só quero ler o finalzinho para você. Vai lá no 47, 24. Deixa eu provar que eu estou falando da colheita aqui, senão vai ficar ruim. Chá gostoso, Deus abençoe, viu? Há de ser, porém, que das colheitas dareis 1/5 a Faraó. Divide 100 ou divide um todo por 1/5, quanto dá, André? O todo dividido por 1/5, 20%, correto? Então, dareis 1/5 a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. 25. E disseram: a vida nos tem dado. Olha só, o povo está falando assim: ó, nossa vida, Faraó, depende do Senhor, que o Senhor tem nos dado a vida. Está aqui o texto, irmão. A vida nos tem dado. Achemos graça aos teus olhos, meu Senhor. O povo está falando o que para Faraó? Que nós possamos achar graça aos teus olhos, Faraó, porque tu és o nosso Senhor. Ok? Então, e seremos servos de Faraó. 26. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, por lei.
por lei. Até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Até porque os sacerdotes não podiam lavrar terras. Eles comiam daquilo que o povo levava. Então nessa terra Faraó não colocou as mãos, mas na terra de todo o povo Faraó pegava o quinto de tudo. Quinto de tudo. Este aqui é o 100% de um todo. Você divide ele por 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui a nossa pizza com 5 partes. Então o que o Faraó pegava? Uma parte todinha para ele, que é igual a um dízimo de 20%. Pegou? Ah, pastor, dizimar é ruim, é 10%, é muito. O povo de Deus no Egito dizimava 20% para Faraó, filho. Você acha que é muito? Dizimava para um homem 20%. E agora você acha que é muito dizimar para o teu Deus, o teu Senhor, 10%? Faraó só dava terra, semente e alimento. Deus te dá fôlego de vida. Deus te promete salvação, morada no céu, milagre. Meu irmão, Deus te dá tudo. E você acha que 10% é muito? Pegou? Está vendo aquela pizza? Uma parte não era do povo. O povo produzia, mas não era dele. Hoje Deus só pede 10. Pegou? Glória a Deus. Deve ter alguém desenhando a pizza aí. Louvado seja Deus. Fala comigo, o dízimo era uma prática comum. Mas irmãos, o que acontece com a igreja de hoje, a igreja contemporânea dos dias de hoje? O dízimo foi banalizado porque as pessoas não compreendem o que é o dízimo. Os pastores, muitos aprenderam que Malaquias 3,10 é o dízimo e pronto, e tem que dar, e se não der é ladrão e acabou. Eles não explicam o porquê, de onde chegaram no dízimo. Então as pessoas falam assim, alguém aqui gosta de fazer alguma coisa obrigado, por força? Você gosta quando alguém te obriga a fazer alguma coisa? Então, irmão, muito menos alguém gosta de ser obrigado a tirar 10% e dar numa igreja, porque ele não sabe o que é. Ele fala que aí o pastor é ladrão, que o pastor é dinheirista, que vai encher a barriga do pastor. E ele fala que onde já se viu dar dinheiro para pastor, ele não está entendendo nada. Só que o problema não é do povo, porque o povo carrega uma ignorância espiritual que tem que ser quebrada. Mas o líder, ele tem que ter esse conhecimento profundo para ensinar a igreja. Um pastor conduz a ovelha. Eu não posso falar para ela, coma isso, sem ela saber que é bom e o porquê e qual o efeito. Eu tenho que mostrar para ela qual é o sabor, o porquê, qual é o efeito, qual vai ser a benesse na vida dela. Então a culpa de ser banalizado, irmão, muitas vezes foram dos pastores, dos líderes, que não sabiam ensinar. E até hoje, e vai continuar havendo muitos que não sabem ensinar. Ok? Glória a Deus. Irmão, não estou menosprezando ninguém. Só que o Senhor falou em Oséias: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E no meio do povo tinha profeta, tinha sacerdote. Você pode ser profeta usado por Deus, você pode ter dom de revelação, de profecia, de um monte de coisa. Se você não tiver conhecimento, você vai perecer, porque Deus vai usar você como um vaso. Só que o conhecimento dele na tua vida que te faria crescer, porque o vaso não cresce, não é verdade? Você já viu lá na casa da viúva as botijas, as panelas, os baldes crescerem? Não, eles só foram cheios com azeite que Deus multiplicou, mas eles não cresceram. Quando tirou o azeite deles, continuaram sendo baldes ou vasilhas ou vasos do mesmo tamanho, acabou. Foram cada um para sua serventia usual. Então eu posso ser profeta, posso revelar, posso orar e Deus fazer milagre criativo, crescer membros nos ossos, crescer membros no corpo. Se eu não tiver conhecimento, uma hora eu vou cair por causa disso.
Estude mais, busque mais, conheça mais. Bom, e aí, você acha que é possível ter um senhor sem exercer o senhorio? Sabia que Sara, esposa de Abraão, lhe chamava de meu senhor? Não é porque o homem subjugava a mulher, viu, irmãs? Porque quando a gente fala de submissão entre marido e mulher, elas se arrepiam todo, vira aqueles gatos assustados. Que não é meu pai, marido, vai me obedecer. Não, não é isso. Por que que as mulheres obedeciam seus maridos? Ou Sara chamava Abraão de Senhor? Porque ela reconhecia o senhorio de Abraão. Ela reconhecia o sacerdócio de Abraão. E não era que Abraão pisava nela, não tem nada disso. Quando nós falamos em submissão da esposa para o marido, é reconhecer nele o sacerdócio, é reconhecer nele o senhorio, porque ele é a cabeça da mulher, como Paulo escreveu em Efésios. E Cristo nós reconhecemos como Senhor, e Ele é a cabeça da igreja. Glória a Deus, você está entendendo? Beleza, então eu posso prosseguir. Você é um povo que tem revelação de Deus em nome de Jesus. Quando Deus é o Senhor da sua vida, meu irmão, tudo dá certo. Não, você não entendeu. Quando Deus é o Senhor da sua vida, tudo dá certo. Agora você entendeu, beleza. Pastor, mas eu fracassei num negócio. Bom, você buscou conhecimento para aquilo? Pastor, eu vi que alguém abriu uma barbearia e foi bom, eu vou abrir a minha também. Estou dando só um exemplo. Só que o outro que abriu sabe administrar, e o que vai abrir não sabe. Tem o talento de cortar cabelo, o talento de fazer barba. O outro pode nem ter tanto, só que o outro sabe administrar. Então quem sabe administrar consegue fazer crescer o negócio. Quem só tem o talento, mas não sabe administrar, tem que ser empregado dos outros. Mas tudo dá certo. Eu conheço gente de talento que não tem coragem de ser patrão, e ele faz tudo. Por exemplo, o marceneiro, o patrão pega o serviço e dá o preço, o marceneiro vai lá, faz tudo. Ele poderia ser patrão, mas ele não vai, porque ele não sabe administrar, ele não sabe dar preço, ele não sabe qualificar e quantificar um serviço. Então ele fica colocando todo o seu talento debaixo de um senhorio, e era para ele ser senhor. Mas por que ele não faz isso? Porque falta conhecimento. Você não pode mais perecer por falta de conhecimento, em nome de Jesus. Aliás, essa igreja, eu profetizo sobre ela, não vai perecer em área nenhuma por causa de conhecimento. Vai ter muito conhecimento. Ah, pastor, vai demorar a crescer porque é muita palavra, o povo não gosta de palavra. Meu irmão, quem fala que o povo não gosta de palavra é usado de Satanás, viu? Sai para lá. Povo de Deus e povo que quer servir a Deus, ele gosta da verdade. Porque se ele quisesse vir para a igreja e continuar igual no mundo, ele ficava no mundo. Então quem vem para a igreja tem que receber palavra, tem que receber alimento forte. O leitinho é só no começo, depois é alimento. Pastor, como que a igreja cresce? Mostrando a verdade. Eu nunca vi igreja fechando porque pregava a verdade. Eu vejo igreja fechando porque prega o oba-oba, o oba-oba está enchendo. Daqui a pouco dá 2, 3 pipocos, 2, 3 escândalos, esvazia, não fica ninguém. Isso eu já vi. E vai continuar acontecendo. Porque quem não tem verdade não tem raiz. Quem não tem raiz não para de pé. Ok? Podemos continuar, né? Gênesis 30, 29. Deus vai abençoar Jacó. Então lhe disse: tu sabes que como tenho te servido e como passou o teu gado comigo. Ó, Jacó está falando para Labão, hein? Labão é o senhor de Jacó. Porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Olha que o cara aqui tem o talento, mas não é senhor de sua vida. Vamos lá. Agora pois, quando hei de herdar também por minha casa? Quanto que eu vou receber também para mim agora? Só estou trabalhando para você, Labão. Ele está trabalhando para o sogro. E aí vem a história do trabalho de 14 anos por 2 mulheres, Raquel e Lia. Lia e Raquel, 2 mulheres caras, custaram 7 anos de trabalho. 2 mulheres que fizeram Jacó enriquecer o seu sogro. Mas por que Jacó enriquece o sogro? Fala para quem está do seu lado: porque ele tinha a bênção de Deus. Lembra que Isaac o abençoou? Então tá bom, vamos continuar. Então vamos lá. Ele disse: que te darei? Então disse Jacó: não me darás, nada me darás.
Se me fizer isso, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o rebanho, separando dele todos os salpicados, malhados, todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados, salpicados entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado, malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então, se não for dessa forma, se vier alguma coisa comigo, eu estou roubando e pronto, estou furtando, eu te devolvo. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Labão aceitou fácil, porque, irmão, você já viu ovelha malhada, salpicada? É raro, irmão. Mas quem tem Deus tem estratégia do céu para vencer. Deus deu uma revelação. Isso aqui é uma revelação. Deus deu uma revelação para Jacó de uma estratégia tão poderosa, que ele usou daquilo que era mais improvável para enriquecer Jacó. Deus deixou o homem comum no provável e colocou Jacó no improvável, para ele viver um milagre e enriquecer. Há uma frase que o pastor Paulo, meu pai, fala, que ele diz assim, pessoas comuns fazem coisas comuns, e pessoas incomuns fazem coisas incomuns. Por isso o comum só colhe coisa que é comum, e o incomum colhe coisa enorme, grande, milagre, porque ele faz coisas que os outros não fazem. Mas existe uma outra frase, estou parafraseando também agora o pastor Jackson Lovisotto, que ele diz assim, você tem que ver o que a pessoa fez, porque se ela chegou onde você não chegou, é porque ela fez o que você ainda não fez. Então olhe para ela e aprenda. Estou dando 2 pastores experientes aqui para você, com 2 frases de sabedoria e 2 frases de verdade. Olha só. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu na mão de seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó tomou varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura nas varas que havia. E por estas varas que tinha descascado, e pôs estas varas em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber água, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Lembra o desejo das mulheres? Não é um negócio estranho? Já tem filho, André? Não tem filho ainda, André? Quer ter filhos? Não sabe ainda? Pede a Deus. Mulher fala assim, tô com desejo disso, aqueles desejos esquisitos, que é sempre assim, né? Gravidez é uns desejos meio maluco. Eu já vi criança que nasceu com marca no corpo, parecida com o desejo que a mãe teve e não realizou. Você tem marca? Por exemplo, uma criança, eu vi que tinha o couro cabeludo, faltando cabelo aqui num lugar, e uma rugosidade vermelhinha do formato de um morango certinho, e não crescia cabelo, porque a mãe teve vontade de comer morangos na gravidez e não comeu. Foi tão forte que transmitiu para a criança. E assim Deus deu uma estratégia para Jacó. Ele fazia as listras, colocava em frente o bebedouro. Toda vez que a bichinha prenha estava lá para dar luz, ela ficava lá olhando. Toda vez que passava lá, ficava olhando. Do jeito que nasciam listrados, salpicados e malhados. Lembra que eu prego e te ensino que o ambiente molda a pessoa? Exatamente. Ele molda a pessoa. Então veja, irmão. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Jacó já estava separando: o que é de Labão é Labão, o que é meu é meu. Estou trabalhando para os dois, mas o que é meu, o que é de Labão é de Labão. Você trabalha e tem que entender uma coisa: o que é seu, o que é de Deus é de Deus. Não se toca no que é de Deus, porque Deus também não vai interferir nos 90 que fica na sua mão. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Você está muito quieto. Nem parece igreja pentecostal. É, irmão.
Vamos lá. Quero só terminar esse texto com você, nós vamos para outra parte. Muito top. E sucedia, versículo 41, que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Quais as ovelhas que ele fazia conceber para ele? As ovelhas fortes. Ele não usava essa tática com ovelha fraca, porque ele não queria um rebanho fraco. Ele pegava as fortes e colocava diante delas, para que elas concebessem filhotes mais fortes ainda. Além de Jacó estar aumentando o seu rebanho, ele estava qualificando o seu rebanho. E por isso que na casa de Deus, além da gente aumentar o rebanho, a gente precisa qualificar o rebanho. E o que eu estou fazendo com você nessa noite é qualificando você, deixando você mais forte, para quando você gerar outra ovelha, ela seja da mesma espécie forte igual a você. Deixemos as fracas para outra circunstância, porque ovelha forte permanece, ovelha fraca o diabo pega. Então cresceu o homem, 43, em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Vamos a Gênesis 31. Quero falar do salário de Jacó. Jacó já está sendo dizimista. Jacó já sabia sacrificar o Senhor. Lembra que em Gênesis, por causa da morte de Caim, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. De Sete nasceu Enos, e a partir de Sete e Enos se começou a invocar o Senhor. Ali que nasceu a invocação a Deus, a adoração a Deus. Então, Jacó sabia adorar, invocar e sacrificar. Jacó já era dizimista, porque Deus não prospera aqueles que não cumprem princípios. Deus prospera aquele que já está cumprindo o princípio. A prosperidade vem depois que você cumpre os princípios. Então eu estou te ensinando. Quem quer prosperar, irmãos? Fala para o teu irmão, uma riqueza não é do diabo. Fala, mas a miséria, a escassez é do diabo. Amém? Glória a Deus. Gênesis 31, versículo 1. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Mas Jacó não tomou nada, porque Jacó determinou o seu salário e Labão concordou. Quando duas pessoas concordam na terra acerca de qualquer negócio, é concordado nos céus. Havendo concordância, Deus assina em baixo. Fala para o seu irmão, tenha sabedoria, porque na estratégia de Deus, Deus vai assinar embaixo. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Versículo 2: viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. O homem já estava com inveja do sobrinho. E diz o Senhor a Jacó: olha aqui, depois de todos esses anos, lembra que Jacó estava indo para escolher uma mulher? Então já se passaram pelo menos 14 anos. São 7 anos de trabalho para cada mulher. Então disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Sabe o que Deus está falando para Jacó em outras palavras? Jacó, chega, agora eu vou te levar, porque você vai ser o provedor da tua casa, numa terra que eu vou te mostrar. Vai para lá, Jacó. Volte para lá, Jacó. E você vai ver lá na frente que Jacó ainda não vai ser o senhor da casa, mas Deus está levando ele para isso agora, porque ele trabalhou para ele e para Labão, e na sua fidelidade com Deus, ele cresceu. Aí você fala assim: pastor, se eu fosse um grande empresário, se eu fosse patrão, eu ia dar um dízimo gordo. Só que presta atenção, Jacó dizimava e era empregado de Labão, por isso ele cresceu. Ele não esperou ser patrão, ele foi fiel enquanto ele era empregado, porque é do muito que se vai, do pouco que se vai para o muito. Ok, vamos lá, vamos continuar. Olha então,
E mandou chamar então, olha aqui irmãos, Deus falou e Jacó já obedeceu. Então mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto de seu rebanho e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém Deus, o Deus de meu pai, tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Não, irmão. Não. Não, isso não foi bom. Foi bom para Jacó, mas Labão fez na maldade. Porque toda vez que Jacó começava a prosperar, Labão falava: não, vamos mudar esse acordo, você está prosperando muito. Ele ia lá e tentava prejudicar Jacó. Jacó mudava a estratégia. O que Deus fazia? Nascia os cordeiros, as ovelhas do jeito que Labão falava que seria o salário de Jacó. Ele mudou o salário de Jacó 10 vezes, e Jacó continuou sendo fiel a Deus, continuou sendo fiel ao seu senhorio, que era Labão. Ele não reclamou, não murmurou e não trocou de emprego por isso. Nem sempre o problema está na empresa, nem sempre o problema está onde você trabalha. Está dentro de você saber enxergar e compreender as coisas que Deus faz. Amém? Vocês estão muito quietinhos hoje. Acho que a comida está igual feijoada 11 horas da noite, né? Já está pesando, mas vai pesar mais um pouco, vamos lá. Ele mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Ele queria fazer mal, Deus não permitiu. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Olha Deus operando na vida de quem é fiel. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e deu-o a mim. Não é que ele furtou, é que parou de nascer conforme Labão queria para ele, só nascia do jeito que Labão tinha determinado para Jacó. Porque Deus prospera quem é fiel. Fala para o teu irmão: Deus só prospera quem é fiel. Ah, pastor, eu não dizimo porque eu sou assalariado, vai fazer falta. Então você nunca vai prosperar na sua vida, vai continuar sendo assalariado, porque é do pouco que se vai ao muito. A parábola dos talentos que Jesus conta é muito explícita sobre isso. Aquele que pegou só um ficou com medo de multiplicar e escondeu. O Senhor veio e falou assim: devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros, que multiplicaria para mim. Irmãos, finanças é um assunto fascinante na palavra de Deus. É um assunto que depois, mais para frente, eu quero até fazer uma pós sobre isso. Finanças bíblicas, quero me aprofundar mais um pouquinho ainda nesse conhecimento, que eu não vou, em 3 dias, que eu não vou, 4 dias, eu não vou passar para você metade do conhecimento, mas já estou te passando uma base que dá para você começar. Tranquilamente dá para você começar e já prosperar, em nome de Jesus. Ó, glória a Deus, glória a Deus. Olha só. E sucedeu, versículo 10: ao tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Deus mostrou para ele como Deus estava fazendo. Deus estava colocando, presta atenção nisso aqui, Deus estava colocando tudo aquilo no DNA do macho que cobria as ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Você sabia que, agora é ciência. Você sabia que o teu útero absorve todo o DNA do homem que você se relaciona? Ele absorve, não sai mais. A mulher teve 15 homens, ela tem DNA de 15 homens no útero dela. E aí no mundo espiritual ela tem a bagagem espiritual de 15 homens que se relacionaram com ela. Te dei ciência e te dei o espiritual agora para você. Quando a gente fizer o seminário de quebra de maldição, nós vamos orar sobre isso. Só estou falando para você, não vai ser hoje, é para frente. Mas para lá, nós vamos quebrar muita coisa. De mãe solteira, de moça, mulher que foi estuprada, nasceu filho. Nós vamos quebrar sentimento, um monte de coisa fica amargura, DNA, e criança que, filho que vai para as drogas, e vai para a prostituição, porque já está no DNA. Ele está vindo, no mundo espiritual não foi quebrado. Nós vamos quebrar tudo isso aí em seminário de
quebra de maldições. Esse eu não vou vir, pastor, tenho medo dessas coisas. É uma decisão sua. Deus fala: coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de você, você escolhe. Continuemos. Precisamos avançar pelo horário. Então, olha aqui, o anjo de Deus, disse-me o anjo de Deus: eis aqui. E disse ele, versículo 12: levanta agora os teus olhos e vê os bodes que cobrem o rebanho. Top. Versículo 13: eu sou o Deus de Betel, o Deus que há 14 anos pelo menos atrás deu para você paz naquela noite, onde você dormiu com aquela pedra debaixo da sua cabeça, e depois colocou aquela pedra como coluna, ungiu aquele lugar e fez um voto comigo. Eu sou o Deus que recebeu o teu voto há mais de 14 anos atrás. Estou te mostrando como eu cumpro os votos, como eu abençoo os votos. É o que Deus está falando. Você me pôs como pedra angular na sua vida, você me pôs como alicerce da sua vida, você dedicou sua vida a mim, você foi fiel, e agora eu estou te mostrando que tudo isso que você está colhendo é porque você decidiu me servir. Pegou? Por isso que eu precisava ler o texto todo com você. Levanta agora. Onde tens ungido uma coluna, Deus fala e fala, onde você fez um voto, e te levanta agora, sai dessa terra e torna a terra de tua parentela. Aqui Jacó já sabia o que era sacerdócio e o que era senhorio. Por isso que ontem eu te ensinei sobre sacerdócio, para você entender o que é dízimo, o que é primícia, o que é oferta. Porque agora Jacó está rico, tem família, tem fortuna, tem gados, tem tudo. Mas Deus manda ele voltar para a casa de seu falecido pai Isaque, onde há um irmão que lá no passado foi trapaceado por ele, chamado Esaú, que agora é o sacerdote da casa patriarcal naquela terra. E agora nós vamos ao dízimo de Jacó, para um sacerdote. Por isso que ontem eu te ensinei sobre sacerdócio, porque senão você ia falar assim: como que Jacó dizimou para o irmão dele? Ele não dizimou para o irmão dele, ele dizimou para um sacerdote. Vou te mostrar, vamos lá. Vamos interpretar a palavra de Deus. Glória a Deus, diga glória a Deus. Gênesis 32, 13. Antes de ler, Jacó vai se preparar para encontrar o seu irmão, e seu irmão vai vir lhe encontrar com 400 homens. Você vai ver no texto. Seu irmão também era muito rico. Esaú estava com toda a fortuna de Isaque nas mãos, muito rico. Versículo 13 do 32: e passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à mão um presente para seu irmão. Olha aqui: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias. Você viu que no texto anterior não fala de camela, né? Mas aqui já tem muitas. Então ele vai tomar 30 camelas de leite, ó, fartura, prosperidade, com suas crias, 40 vacas. Lá atrás não falava de vaca, só falava de ovelha e de carneiro. Aqui já tem vaca. 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Também não falava. Olha o que Deus já acrescentou. Olha como o Jacó está saindo de casa de Labão. Às vezes você chegou aqui sem nada, só com a fé e a coragem. Mas se você colocar em prática o que nós estamos te ensinando nesse seminário de fé e finanças, colocar a tua fé em Deus e praticar os princípios, olha o que Deus tem para a tua vida. De onde não tem nada, Deus vai fazer ter tudo. Fala para o seu irmão: você vai ser. Fala para ele: eu quero profetizar na sua vida. Fala: você vai ser o novo Obed-Edom deste tempo. Diga: você vai ser o Obed-Edom dessa cidade. Em 3 meses Obed-Edom prosperou demais. Não está aqui, mas eu quero citar esse versículo, Amós 9:9.
Deixa eu ver se eu acertei. Vai lá, abre lá, Amós 9:9. Mais um? Será que é isso? Mais um, vamos lá, vou tentar achar ele. Deixa eu achar. Achei para mim, pastora Josi. O ciclo da colheita do plantio, rapidinho. Quero falar para a igreja. Eu posso citar para você, mas eu quero te mostrar o texto. Que quem colocar isso aqui em prática, Deus vai acelerar o ciclo do plantio e da colheita. Você já viu esse versículo? Eu vou te mostrar, que agora eu sei que você não viu. Acha aí. E Deus acelera a colheita. É Amós. Até o final eu te mostro. Quero achar para você. Deixa eu ver, irmão, deixa eu ver aqui. Amós 9:13 eu acho que é. Isso, Amós 9:13, vamos lá, Amós 9:13. Faltou um ali, isso aí, irmão, aí faltava um só. E a gente tem hora que, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. Tem a NVI aí? Tem aí no computador a NVI? Põe a NVI aqui agora. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara a terra alcançará o que ceifa, o que colhe, e o que pisa as uvas, aquele que já está semeando. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Ou seja, sabe o que Deus está falando de prosperidade e fartura? Eu vou acelerar o ciclo do plantio e da colheita. Quem está plantando está alcançando quem colhe está alcançando o que planta, e eu vou acelerar esse ciclo na sua vida. Anota esse versículo como assim, a aceleração de Deus nas finanças. É muito top esse versículo, irmão. Só curiosidade, Amós era chamado de o profeta boiadeiro, né? Depois você estuda o porquê disso aí. Vamos lá. Gênesis 32. Nós já lemos a sua introdução. Vamos continuar aqui. Versículo 16. E deu-os na mão de seus servos. Os servos pegaram todos esses rebanhos e foram indo à frente, como um presente para Esaú. E disse: passai adiante de mim, ponde espaço entre rebanho e rebanho. Vai separando as comitivas e vai na minha frente, porque primeiro vai os presentes, primeiro vai o meu dízimo, porque eu quero mostrar para Esaú que ele é o meu sacerdote patriarcal. Eu quero reconhecer o sacerdócio. Então primeiro é o dízimo. Olha só. E ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, então tu dirás: são de teu servo. Mas espera aí, Jacó não é aquele que tem a bênção de Deus e a primogenitude agora? Recebeu a bênção de Isaac? Só que agora ele sabe que Esaú era o mais velho, era o sacerdote da terra. Então ele se coloca diante do seu sacerdote como seu servo. Ele está reconhecendo na vida do seu irmão o seu senhorio. Por isso, esse vai ser o dízimo de Jacó, que a Bíblia fala aqui como um presente, mas vai ser um dízimo de tudo aquilo que Jacó tinha. Ele vai separar, por isso ele vai separando os rebanhos, ele vai separando os seus dízimos, as porções daquilo que Deus tinha lhe dado. Olha só, segue comigo. Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta palavra falareis a Esaú quando o achares. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Olha essa palavra, irmão, o teu servo Jacó. Ele estava reconhecendo o sacerdócio e senhorio.
Se você não reconhecer Deus como o seu sacerdote, o sumo sacerdote e o seu Senhor, você não pode viver debaixo dessa paternidade espiritual. Pegou? E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplaçarei com um presente que vai adiante de mim, depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Lembra que Deus primeiro aceita Abel e depois a sua oferta? E não aceita Caim nem sua oferta? Jacó se preocupava com isso. Ele não queria não ser aceito, então ele envia os seus dízimos antes, para que Esaú soubesse: está vindo diante de mim alguém que me reconhece como sacerdote, está vindo adiante de mim alguém que me reconhece como Senhor. Olha só, Gênesis 33:1. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Será que o homem era poderoso ou não? Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as suas 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou. Olha, irmão, isso aqui é muito poderoso. Você tem que reconhecer o sacerdócio de Deus. Olha isso aqui, isso aqui é muito poderoso. Jacó também era muito rico e tinha promessa sobre ele de Deus. Ele, ao caminho, quando avistou Esaú, antes de chegar em Esaú, ele se inclinou 7 vezes no caminho. Ele se curvou 7 vezes no caminho, reconhecendo o senhorio e sacerdote de Esaú. Olha esse texto. Se inclinou à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. E então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançaram-se sobre o seu pescoço, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. No reconhecimento de um sacerdócio, de um senhorio, houve a liberação de perdão por parte de Esaú. Deixa eu me segurar, senão eu não vou conseguir pregar para você agora. Segurar mais um pouquinho por cada unção. Você quer que Deus perdoe seus pecados? Dai a Deus o que é de Deus e o reconheça como Senhor da sua vida. Assim foi feito com Esaú. Quando Jacó se curva 7 vezes, vai entregar-lhe as dádivas. Esaú libera o perdão, pula em seu pescoço e abraça como irmão, e lhe recebe. Deus tinha tratado o coração de Esaú, Deus tinha tratado o coração de Jacó, e agora Deus está unindo o sacerdócio mais uma vez. Deus está fazendo o senhorio ser instaurado, instalado dentro de uma família. Pegou essa informação? Glória a Deus. Quando eu falo disso, eu fui falar disso, eu me segurei aqui, porque a presença de Deus, ela vem porque reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida é algo que não tem como fugir. É algo que eu preciso ter todos os dias. E se eu respiro, e se eu posso estar aqui ministrando para você nessa noite, é porque Ele é o meu Senhor, é porque Deus é o meu Senhor, é porque Ele me comprou, é porque Ele me resgatou. Então, irmão, nada mais justo do que reconhecê-lo como o Senhor da minha vida. Fala para o seu irmão: reconheça Deus como o Senhor da sua vida. Depois levantou os seus olhos e viu suas mulheres e os meninos, e disse: quem são esses contigo? E ele lhes disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Ele está dizendo para Esaú mais uma vez: são os filhos do teu servo.
Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele serve e serve com excelência. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Versículo 8. Ele disse: Esaú, que te serve? De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Ele não trata em nenhum momento Esaú como seu irmão, ele o trata como seu Senhor. Tem gente chamando Deus de você, tem gente chamando Deus de o cara lá de cima. Lembra a Xuxa Menegal? Aquela feiticeira. Jamais, jamais. Deus é o meu Senhor. Deus é o meu Senhor, e eu preciso reconhecê-lo como tal. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Esaú reconheceu Jacó como irmão, porque a bênção, Hebreus 7,7, é do maior para o menor. Então ele pode falar: meu irmão, eu tenho muito, seja para ti o que tens. Mas então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. Sabe por quê, irmão? Porque se ele permanecesse com o seu presente na sua mão e Esaú não pegasse, o dízimo de Jacó não sairia do seu bolso. Tem que sair do bolso, tem que ir para a mão do sacerdote, tem que ir para a mão do senhorio. Ontem eu falei aqui, pastor que dizima, tira do bolso esquerdo, põe no gasofilácio, depois do culto ele põe no bolso direito. Isso não é dízimo. Dízimo tem que sair da sua mão, não te pertence. Dízimo é sempre alguém que está acima de você. Dízimo é sempre um sacerdote. Dízimo é para aquele que planta um jardim para você. Dízimo é para aquele que é o sacerdote. É para aquele que te alimenta. Não quero entrar em polêmica não, mas já vou entrar. Pastor, estou numa igreja que não tem alimento, não tem isso, não tem aquilo, não tem cobertura, está uma bagunça. Você não tem alimento, não tem nada. Não dizima lá. Estou falando que tem muita gente na live. Tem bagunça, não tem alimento. O aprisco não está cercado. Não tem provisão. Não tem segurança. Porque o dízimo é para quem te alimenta. O dízimo é para quem é Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, ué. Porquanto tenho visto, olha, isso aqui é muito, irmão, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Sabe por quê que Jacó vai dizimar para Esaú? Não só reconhecendo ele como Senhor e sacerdote, mas sabe por quê? Olha aqui, você tem que dizimar onde você vê a face de Deus. Olha lá, olha lá. Porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Jacó olha para Esaú e vê o rosto de Deus em seu irmão, reconhece o senhorio e o sacerdote, então leva ali o dízimo de tudo. O mais difícil não é dizimar, irmão. O mais difícil é reconhecer o rosto de Deus no sacerdote que você dizima. Se aquele sacerdote não te alimenta, se aquela igreja está toda bagunçada, está em desordem, ninguém sabe para onde vai, onde fica, como faz, cada um faz o que quer do jeito que quer. Se o teu pastor, estou falando para quem está na internet, quem está aqui, se o pastor só fala que eu sou o pastor do amor, que eu sou isso, que eu sou aquilo e comigo tudo pode, esse lugar está sem cobertura, esse lugar está aberto, esse aprisco está em perigo. Esse rebanho está desprotegido. Não dizime lá. Se o teu pastor não é dizimista, não dizime lá.
Porque você está dizimando na vida de alguém que prega dízimo e negligencia o dízimo. Aí vamos lá, daqui a pouco chegamos em Malaquias. Pastor, e o teu dízimo? Você vai registrar na igreja? Não, porque aqui eu administro. Eu não posso tirar do bolso esquerdo e colocar no direito. O meu dízimo tem que subir para quem me orienta, para quem me pastoreia, para o meu sacerdote. E as minhas primícias? A mesma coisa. Ah, pastor, mas tem tanta coisa para na igreja, o senhor vai mandar o dízimo para outro? Meu irmão, dízimo não é para fazer as coisas, dízimo é para honrar o Senhor. Dízimo é para honrar quem é o seu Senhor, o seu sacerdote. Dízimo não é para comprar coisa, para construir coisa. Dízimo é para honrar o senhorio de Deus na tua vida. Versículo 11. Toma, te peço a minha bênção que foi te trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho tudo, e instou ele até que a tomou. Isaac havia morrido. O sacerdote era quem? Esaú. Ele entregou o dízimo aos pobres. Pastor, posso comprar a cesta básica e dar aos pobres com meu dízimo? Pastor, quero... já vivi casos assim, irmão, de gente que quer administrar o dízimo. Se tiver alguém aqui agora, vai tomar uma sapecada. Ah, porque eu vi que tem que pintar a igreja. Pastor, eu vou pegar meu dízimo, eu vou pintar a igreja, tá bom? Não tá não. Porque quando a pessoa faz isso, ela tem medo que alguém vai administrar o dízimo dela. Ela não quer dar na mão do pastor. Então ela quer dar um jeitinho de administrar. Então ela fala assim: não, o meu dízimo é 1.000. Eu vou comprar 2, 3 lá de tinta e vou pintar a igreja, que eu sei que meu dízimo está lá. O pastor não comeu, não pegou, não roubou. Tem gente assim ou não tem? Aqui não, né, irmão? Só no Mato Grosso do Sul, né? São Paulo não, né? Acho que isso lá que tinha. Não, porque, pastor, o que nós vamos fazer agora? O cara já começa assim a olhar. Deixa eu tentar uma estratégia para ver se o pastor não vai pegar meu dízimo para trocar de carro. Deixa eu ver o que tem que fazer na igreja. Irmão, o dízimo saiu da tua mão, ele não é mais teu. Você tem que colocar no altar. Tua oferta saiu da tua mão, não é mais tua. Ela tem que morrer para você ir para o altar de Deus. Você não tem competência para administrar dízimo. Administra dízimo, sacerdote e Senhor. Fala assim comigo: se eu comer o dízimo, eu sou o Senhor da minha vida. Pegou? Glória a Deus. Com ou sem Deus você vai precisar trabalhar. Só que quando você tem Deus como teu Senhor, Ele planta um jardim no Éden para você. É ou não é? Irmão, o povo ficou 430 anos no Egito e não dizimavam para Deus, e Deus não chamava o povo de ladrão, porque o senhor do povo no Egito era Faraó. Mas sabe o que vai acontecer com esse povo? Eles vão se cansar de ser escravos, e eles vão começar a clamar a Deus: Senhor, nos compra novamente. Senhor, nos tira do Egito. Não queremos mais servir a Faraó, queremos servir a Ti, ó Deus. Nos compra, Senhor. Foi o que você disse quando você veio ao Senhor. Saiu do mundo antes e falou: não aguento mais essa vida, eu quero servir a Deus. Deus me compra. Deus me compra com teu sangue, me lava com teu sangue, transforma e prospera minha vida, Senhor, muda minha história. Você disse: Senhor, me compra. E o povo de Israel falou: Senhor, me compra. Sabe o que Deus falava para Moisés dizer para Faraó? Diga a Faraó: deixe o meu povo sair para que me preste culto no deserto.
Porque no deserto não tinha nada, mas ia ter o Senhor do povo presente. No Egito ninguém prestava culto a Faraó, mas no deserto agora vai ter a presença de Deus para que o povo prestasse culto. E quando Deus liberta o povo, Ele só vai pedir o que para o povo? 10%, dízimo de 10%. Olha aqui, quando eu entro na vontade de Deus, irmãos, estou encerrando já, viu? É um resumo para você. Quando eu entro na vontade de Deus, eu entro colhendo. Fala isso comigo. Quando eu entro na vontade de Deus, eu entro colhendo. Olha aqui, ó. Vê se eu consigo aqui. Você já notou o shalom, né? Não era só paz. Vamos lá. Isso aqui está adaptado, mas vai funcionar. Então, vontade de Deus é igual a colheita certa. Vou colocar em maiúsculo. Viver a vontade de Deus é igual a ter uma colheita certa. Posso provar? Sim ou não? Deuteronômio 6:10. Estou quase acabando. Mais 5 minutos eu acabo. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O que Deus está falando aqui? Eu estou tirando você do Egito, agora eu vou ser o teu Senhor. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou te levar para uma terra, porque você está me obedecendo. Eu te levo para uma terra agora, você já vai entrar colhendo. Canaã era a terra de colheita certa. O povo não precisou trabalhar para colher. Deus preparou tudo isso que está na palavra, tudo isso. O povo entrou colhendo. Então diga comigo: a vontade de Deus feita por mim é igual a uma colheita certa. Aplauda Jesus. Irmão, o dízimo só entrou em vigor de novo para o povo de Israel quando o povo foi servir a Deus. E aí lá em Malaquias é que Deus vai se queixar que o povo não estava sendo fiel. E aí você vê tudo que nós falamos agora, que nós vamos chegar em Malaquias. Pegou isso? Então Malaquias, o Senhor vai falar, né? Olha que o profeta escreve no 3:8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus estava falando isso aqui para todo mundo? Isso aqui foi para todos? Não. Isso aqui era só para quem dizia que o Senhor era o Senhor da sua vida. A quem você serve? A Deus. Você dizima? Não. Então você rouba a Deus. A quem você serve? Serve a Deus? Não, não sirvo. Conquisto tudo na força do meu braço, trapaceio, faço o que eu tenho que fazer e não sirvo a Deus. Então não dizime, porque Deus não é o Senhor da tua vida, você é o Senhor da sua vida. Só que tem uma coisa: só entra na casa do Senhor quem serve a Ele. E quando chegar o grande dia, só vai entrar na morada celestial quem serviu a esse Senhor. Você tem opção. Pastor, hoje eu ouvi de um pastor sobre isso. É muito difícil pregar dízimo. Tem uns crentes que vêm para a igreja e ficar dando trabalho para a gente, não quer dizimar jeito nenhum. Então Deus não é o Senhor daquele crente. Ele é o Senhor dele.
E tem muita gente que vai para a igreja enviada pelo diabo para atrapalhar a igreja. Tem muita gente que entra nas igrejas para atrapalhar a igreja. Ficam fazendo oposição ao pastor. São os Tobias, os Sanbalates, fazendo oposição a Neemias. É ou não é? Então, se Deus é o Senhor da tua vida, o dízimo é certo na sua vida. Precisa dizimar, precisa honrar a Deus, precisa ofertar, precisa primiciar, porque as primícias alegram o coração de Deus, e Deus as deu ao seu sacerdote. Louvado seja Deus. Posso acabar? Então fala assim comigo, ó. A terra prometida é um local de fartura e abundância, e quando eu entrar nela, a minha vida nunca mais será a mesma. Aplaude e glorifica Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Aprendeu alguma coisa? Conseguiu anotar alguma coisa? Se tiver dúvida, está na live, está ao vivo aqui, vai ficar salvo no Face. Pastor, vou usar para tentar contestar o que o senhor falou. Fique à vontade. Tem teólogo de plantão, tem achólogo de plantão, tem um monte de coisa aí. E eu nem falei do dízimo no Novo Testamento, né, irmão? Mas está lá em Hebreus: aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, mas lá testifica disto aquele que vive. Pronto, está falado no Novo Testamento. Pegou ou não? Lembra desse versículo? Acho que é Hebreus 7:3. Eu não lembro, acho que é 7:3, irmão. 8, 7, não sei, agora não lembro de cabeça. Tenta aí, Bia, se você achar. Não, esse não é não. Se você achar aí, você põe, tá? 7:7, acho que não, hein, vamos lá. Esse é o que é abençoado pelo mal. Vai lá, segue 7:8. Aí, pronto. Tem hora que dá uns bug aqui na cabeça, irmão. É muita coisa para ter na cabeça. É muito versículo. Então fala comigo, vai. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Fala para o seu irmão: pastor, diácono, apóstolo, todos que estão à frente da obra. Agora então conclui, vai, em 3, 2, 1. Porém, aquele que vive testifica no céu. Então, irmão, o dízimo é antes da lei, está na lei e pós a lei. O dízimo é tão atual quanto esse Deus que você serve e esse tempo que você vive, em nome do Senhor Jesus. Eu nem preciso falar. Se você não é dizimista, pega o teu envelope, dá o teu jeito. Pastor, irmão, pastor, eu vou dizimar por semana. Dizimo por semana. Pastor, dizimar por quinzena. Dizimo por quinzena. Pastor, o meu dízimo é mensal. Dizimo. Pastor, o meu dízimo, eu sou plantador, eu colho soja. O meu dízimo vai ser semestral, a cada semestre. Dizima semestral, mas cumpra a palavra de Deus. Pastor, o meu dízimo é anual. Você vai dizimar uma vez por ano, mas vai dar aquele dizimão. Não é isso? Você tem que ser fiel. Pastor, meu dízimo é diário. Eu recebi lá, fechei o dia, eu já mando o Pix para a igreja. Amém, é o teu dízimo. Não importa a forma que você faça, desde que você faça. Pastor, mas meu dízimo foi R$1. Eu não sei se eu ponho lá como oferta, não, irmão. Deus sabe que é o teu dízimo. Eu não preciso saber que é o teu dízimo. Deus sabe que é o teu dízimo de R$1. Porque você ganhou 10, você deu 1. Louvado seja o Senhor. Agora, se tu quer especificar, especifica. Pastor, é meu dízimo. Está aqui, em nome de Jesus. Isso aqui, ó, Egito. Certo? Já encerrei. Mas ó, Egito. Egito. Israel e todos nós. 10%. Pastor, é difícil dizimar 10%. Dizima 20%.
Te mostrei na Bíblia que o povo dizimava 20 e tinha promessa de Deus e era descendente de Abraão. Pegou? Você vai pegar a tua melhor oferta, o teu dízimo agora, né? O dízimo não é o melhor, o dízimo é 10%. Mas você vai pegar a tua melhor oferta, o teu dízimo, em nome de Jesus. E amanhã é quarta-feira, né? Eu entro falando sobre ofertas, primícias e mais algo que Deus der aí. E eu acho que eu vou deixar para domingo. Eu tenho 20 pontos para passar para você sobre a prosperidade. 20 coisas que ninguém te conta por aí. Ou você quer que eu faça quinta-feira? Domingo ou quinta, vai? Quinta-feira? Vixe, virou uma bagunça. Ainda bem que o apóstolo Paulo fala, é tudo com ordem e decência, né? Quinta-feira. Pode ser quinta-feira? Pode ser quinta? Então quinta-feira eu continuo com o último dia. Amanhã a gente fala sobre ofertas e primícias. Vou te dar 2 formas de cálculo de primícias. As 2 são aceitas, mas eu vou te dizer qual que eu fico. Eu gosto da coisa mais completa, mais inteira. E falaremos sobre ofertas. Tu és uma bênção. Ainda bem que eu consigo me segurar bastante. Esse chá tá top, viu, irmãos? Depois tem um chá para você lá atrás, tá? Aí você tira aquele salto que ficou na garganta com a palavra, né? Está limpada assim, glória a Deus. Pega aí tua melhor oferta, vamos lá. Querido Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome por todas as coisas, por essa aula, Senhor, por esse seminário, Senhor. Ainda nós temos 2 dias para concluirmos, Pai. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que nesse instante receba as ofertas dos teus filhos, Pai. Aquilo que eles te oferecem de todo o coração, meu Deus. Honra a tua igreja em um nome do Senhor. Que bom que você chegou até aqui. Curta e compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço e que Deus te abençoe.